Bom, e a bordo da rua Estados Unidos, aqui em São Paulo tem uma rua nos Jardins, na parte supostamente nobre de São Paulo, você tem a rua Estados Unidos, e do nosso querido Monza, 1985/86, também chamado e apelidado de CCV. Um querido Monza SLE 1.8 a álcool, porque ele já previa que os tempos seriam amargos no século XXI. O desgoverno, a loucura total, e aí fez com que guerras no mundo, pandemia e o petróleo explodiu. E depois que o petróleo explodiu, os preços explodiram. Coitado de quem? Sentimos pena, nossa solidariedade eterna aos proprietários de veículos e de caminhões, portanto, a diesel. Por quê? O diesel que estava R$2 e pouco ano passado, em um ano, ele custa a mesma coisa que a gasolina, R$7 e alguma coisa. Acabou com a economia dos caminhoneiros. O cara já não ganhava dinheiro, agora então ele fica devendo. E o governo está lá, lutando em ano eleitoral para tentar fazer alguma coisa e ganhar alguns votinhos. Enfim, não se sabe o que vai acontecer. Eleição em outubro, daqui a alguns meses, saberemos para onde o povo brasileiro decidiu ir. Mas esse aqui não é um canal de política. Para isso você assista a alguma TV decente, a cabo de preferência, e veja alguma coisa. O que nós vamos falar aqui é de carro velho. Isso é o que ninguém quer. O resto do resto automobilístico é o carro velho brasileiro, não é carro velho europeu não, querido. Lá tem peça, aqui carro velho é velho mesmo. Vire-se o dono, salve-se quem puder. País subdesenvolvido é assim mesmo. De qualquer forma, carro velho do tipo Monza é nossa especialidade. E se você chegou nesse canal a bordo do Centro Econômico da América Latina, isso significa que você deve ter algum gosto por carros velhos. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Nada. Estamos indo, na verdade, usando o trajeto urbano da Rua Estados Unidos para chegar na famosa Rua Augusta, aquela que aquele maluco na década de 70 subiu a 120 por hora. Mentira! Entrei na Rua Augusta 120 por hora, botei a turma toda do passeio pra fora. Disco em duas rodas sem usar a buzina, parei a 4 dedos da vitrine. Legal! No mínimo com dojão, sei lá eu o que. Mentira, não subiu nada. Mas é uma música famosa, subi a Rua Augusta 120 por hora. E aí foi a vida. Hoje em dia seria multado, preso e sabe-se lá mais o que. Naquela época era só jovem guarda. E aí o que nós estamos fazendo num dia caótico para o paulistano? Para o paulistano por quê? Porque o trânsito virou um caos. E por que virou? Na verdade não virou tanto assim, porque a pandemia acabou com o trânsito caos. Mas basicamente virou um trânsito com um pouco mais de volume do que se esperava, porque existe greve de ônibus em São Paulo. E aí eu descobri hoje que apenas 1,5 milhão de pessoas em São Paulo usam ônibus. Como assim só 1,5 milhão? Cara, são 15 milhões de habitantes mais ou menos aqui. Apenas 1,5 milhão não é mais tanta gente. O ônibus já teve uma participação maior. Provavelmente se parasse metrô ou alguma coisa seria infinitamente pior, mas não aconteceu. Então, o que nós estamos aqui andando com o nosso querido CCV, andamos Curitiba com 500EF, foi muito bem, voltou muito bem, e agora pegamos o CCV, que pegou hoje de manhã, depois de 5 dias parados, ligamos a bateria, ele pegou, injetou a gasolina e pegou na primeira, sem estresse. O querido automático aqui não foi bem assim hoje, pegou na segunda, com o afogador ligado, ele suspirou, aspirou até que finalmente ele conseguiu chupar a gasolina para o seu conforto. De qualquer forma, estamos aqui então atravessando a Avenida 9 de Julho, nesse trânsito caótico. E aí, ano deste carro, se você quer ter referência, eu não era nem nascido nessa época. Bom, então você não é velho que nem eu, mas se você ou já tivesse nascido, ou enfim, só pra você ter uma referência, ano de 1985 tem várias coisas, né? Já falamos do De Volta para o Futuro, já falamos um monte de coisa, que a camiseta do DeLorean, a volta enfim, esqueci o que ia falar, mas enfim, o De Volta para o Futuro se passa em 85, o ano deste carro, já fizemos episódios sobre isso. Mas tem outra série, já antiga, porém famosa, na HBO,
ou HBO, se você gosta, que fala do acidente nuclear de Chernobyl, a usina com o nome de Lenin, que depois também chamada de Chernobyl. E aí aquela meleca explodiu, um dos reatores explodiu, voou material radioativo para tudo quanto é lado, morreu nego pra caramba, e aí contaminou uma cidade que até hoje, lá na Ucrânia, naquele mesmo país que agora foi invadido pela Rússia de novo, enfim, e aí aquela zona tudo que não se resolve em séculos, fato é que a usina explodiu. Então é interessante isso, né? No ano que nós estávamos aqui tirando esse veículo 0 km na concessionária, com preocupações muito mais tropicais, né? Ninguém aqui estava muito preocupado. Eu lembro, em 1985, eu sou de 71, eu tinha 13 para 14 anos, e a gente ouvia falar do acidente de Chernobyl. Em algum momento rolou na Folha de São Paulo um pequeno pânico, meu Deus, a nuvem radioativa pode chegar à Europa. Mas daí a atravessar o Atlântico, chegar na querida América do Sul, ainda era meio assim, isso é um negócio que acontece lá longe, sabe-se lá direito o que é. A gente também sabia que era um negócio perigoso, que era mortal, que a radiação matava, essas informações básicas a gente tinha, mas qual era o perigo, esse tipo de coisa que a gente hoje vê neste documentário da HBO, ninguém sabia. A gente não tinha ideia de realmente ia dar uma merda tamanho família se aqueles malucos dos dois engenheiros que meio que acabaram cuidando do projeto não tivessem tomado a frente e primeiro jogado areia com boro ali com um helicóptero matando todo mundo, e depois fazendo um tanque de refrigeração ali embaixo do concreto da usina para impedir que o núcleo do reator ou o que sobrou dele furasse o solo e caísse no lençol freático que ia contaminar um rio, e aí ia cagar geral. Então é impressionante como a gente descobre depois, portanto, ao passar do tempo com a história, que a gente passou à beira, nós humanos, da beira da desgraça total. Então a gente passou em alguns momentos da vida, sem querer, Guerra Fria, etc., à beira de uma quase extinção pseudo em massa. Olha o tamanho da merda que ia dar. Enfim, a gente na Terra tem sorte. E aí, mais sorte ainda quem estava no Brasil, porque aí o cara chegava na concessionária com problemas muito menores, inflação, o Brasil naquele momento era desemprego, inflação, começo de planos econômicos malucos, que depois culminaram finalmente no Plano Real, mas já foi bem depois em 94, naquela década de 80, nós estamos quase ainda numa hiperinflação, não tinha chegado a hiperinflação como 89, 90, que foi o ápice, o caos completo, 40% ao mês, naquele momento não, então, mas a vida já era mais dura, para quem? Para a classe baixa sofria muito mais. Ter carro naquela época, meu amigo, não era financiar, nem tinha isso. O sistema financeiro era mais arcaico, os financiamentos e tudo eram bem pouco prováveis. Para você comprar carro naquela época sem dinheiro ou não comprava, ou comprava um barato, a maior parte comprava usado, ou eventualmente você entrava num consórcio e aí tinha uma maracutaia legal que era, você podia ser sorteado para tirar o carro, mas era sorte, ou você podia dar o lance para antecipar a sua sorte, enfim, você podia burlar oficialmente o processo desde que você tivesse mais dinheiro e sair na frente dos coitados que não tinham a mesma chance. Então, eram as coisas da época. Do contrário, carro usado, Monza, carro de luxo. Então, esse episódio é para fazer lembrar isto. Em 85, a vida para comprar um Monza na concessionária 0 km, você precisava ter bala na agulha. Muitas dessas pessoas tiveram bala na agulha, perderam depois a bala e a agulha, mas naquele momento precisava ter bala na agulha, senão você não conseguiria comprar. O valor desses carros na época, frente à renda do brasileiro que conseguia estar empregado, era bem alto. Então, mesmo assim, por um milagre, como você tinha uma demanda, uma reprimida, né, de coisas boas no mercado, a gente estava acostumado com um carro muito quadrado, muito antigo, e as revistas começavam a trazer notícias de coisas mais legais, então o Monza veio revolucionando. Foi uma tacada, na verdade foi uma aposta. Muitas das apostas automobilísticas das indústrias não dão certo, mas essa deu. A GM, com medo da concorrência, para ter um carro à altura do Del Rey ou para a altura de Escort ou coisas assim, embora Escort é no segmento menor, no carro menor, trouxe o projeto J. Então ele tentou baratear custo, trazendo um projeto europeu que é alemão, não nada tradicional da indústria americana, mas vamos tentar. E batizou com o nome de Monza, em função do conhecimento do brasileiro já
para o Monza, especialmente o autódromo de Monza na Itália, porque nós éramos naquele momento muito assíduos no acompanhamento da Fórmula 1, o fato é que deu certo. 960 ou 970 mil unidades vendidas num carro que para a época era um carro de luxo. Foi um golpe de sorte realmente interessante, né? Hoje você não repete isso, nem a GM, nem ninguém. Muito pouco provável. Primeiro porque tem muito mais marcas, muito mais opções e as rendas das pessoas são completamente diferentes e as formas de financiamento da mesma forma. Então, o mundo hoje mudou. E é com isso que nós chegamos aqui no nosso querido endereço na Rua Augusta. Se a gente conseguir entrar aqui, vamos ver se alguém educado bastante para falar, nossa, tem um Monza antigo entrando, mas eu acho que não vai ser o caso. Vamos tentar, aqui vamos tentar fazer uma dessa. Pronto, tentamos. E aqui nós vamos ter que desconectar. Falamos à noite na hora da volta, porque aqui nós vamos ter que fazer o quê? Pegar o celular para passar o QR Code, senão a cancela não vai abrir. Depois eu falo num passe de mágica e vocês verão o estacionamento e depois a saída dele. No silêncio de um Chevrolet e o meu coração bate mais alto. Você me conquistou desde o primeiro momento. Acho que é seu jeito sempre seguro de enfrentar obstáculos, sua visão aberta do mundo, sua bagagem de vida. Você respeita meu espaço e ao mesmo tempo me conforta quando preciso. Você me dá força. E hoje, mais do que nunca, eu sei que estar com você é a maior emoção da minha vida. A emoção acompanha a tecnologia. Monza 85, no seu concessionário Chevrolet.